Da palavra de Deus em Romanos 4, nós vamos dar continuidade à exposição em Romanos. Romanos 4, agora nós vamos ler do 9 ao 12. Do 9 ao 12. Diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos mais uma vez por esse momento do culto no qual nós ouvimos a mensagem ministrada. Ó Deus, a leitura foi feita, ou seja, a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e que transforma os corações, foi lida. Então, Pai, os irmãos que estão aqui receberam um alimento sólido do Senhor. Mas agora, Pai, eu quero expor aquilo que a tua palavra diz e trazer meditações para que o coração dos irmãos receba da tua palavra porções de meditações para que eles possam, durante a semana, fazer isso. Pensar na tua palavra, pensar nas implicações do que o texto diz. Por isso eu te imploro que o Senhor seja conosco, para a glória do seu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Versículo 12 diz assim, no final: E não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Esse trecho explica todos os trechos anteriores, do 9 até aqui. A conduta de Abraão. A conduta de Abraão, ela é a conduta não circuncidada, justificou toda a sua vida. A conduta não circuncisa. E depois ele foi circuncidado. Essa é a argumentação de Paulo, tá? O que é ser cristão? É um nome, né? É um título. Ser cristão, cristão. Um evangélico, né? Nós poderíamos também colocar outras religiões, católico, sei lá, pode colocar também, a gente poderia colocar outras categorias, né? Como protestante, como mais eucarístico, também pentecostal, né? São títulos e atribuições desses títulos que dividem, e nos nomes você tem carregando o peso daquilo que aquela pessoa crê, né? Então, se você disser que é um cristão católico, né, você sabe que majoritariamente que essa pessoa crê é no catolicismo. Isso não, é óbvio, né? Mas, então, se a pessoa diz que é cristã reformada, por exemplo, ela crê diferente, ela é cristã protestante reformada, ela crê diferente dos pentecostais, por exemplo, e neopentecostais, né? Então, são títulos que definem, finalmente, aquilo que você diz, ou aquilo que é atribuído a você, ou que você mesmo se atribui como crença, né? Aí eu pergunto a você, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o Wesley, como que nós vivemos, né,
no nosso século, uma guerra de sintaxe, uma guerra de gramática, uma guerra, né, de significado etimológico das palavras. Por exemplo, se você diz que é cristão, para ser cristão, você tem que crer em Cristo, certo? Para ser cristão, você tem que crer em Cristo. A definição de cristão não é apenas aquele que crê em Cristo, mas aquele que anda como Cristo. Então ele se parece com Cristo. Daí o nome cristão, ou seja, é uma pessoa que tem características desse que é o Cristo, o Jesus, claro, porque existem outros Cristos na Bíblia, né? Vários. Davi era um Cristo. Cristo no sentido que? Ungido, né? Ungido, né? Nesse sentido de que foi coroado. Então, o Cristo, cristão, foi dado esse nome porque as pessoas achavam que Cristo era o nome de Jesus. Então as pessoas achavam que Cristo era o nome de Jesus. Então no primeiro século, historiadores como Flávio Josefo, por exemplo, quando começou a escrever sem muito conhecimento sobre quem Cristo era, ele diz que o nome era Cristo mesmo, Cresto, na verdade, porque eles não sabiam que isso era apesar dele ser judeu e conhecer, talvez, com certeza conhecer um pouco de hebreu antigo, de hebraico, né? As pessoas talvez levassem esse nome, né? Tivesse esse nome em comum, né? Então ele acreditava que esse sujeito, Jesus, tinha por sobrenome Cristo, né? Era o nome dele, né? Comum. Mas nós sabemos que Cristo é a atribuição de quem ele é. Jesus é o Cristo por causa de uma característica e não por causa de um nome. Ele é o Cristo, o ungido, o rei, o ministro. Quando nós chamamos Jesus de Cristo, nós não estamos chamando ele pelo nome. Nós estamos dizendo o nome Jesus e a sua atribuição: ungido, rei, sacerdote, e todas as atribuições que ele, como ungido, Cristo é. Então, quando foi chamado de cristãos, as pessoas estavam definindo que Pedro e os outros apóstolos que foram primeiramente chamados assim, se pareciam com o homem Cristo. Eles falavam igual ele, andavam igual ele, estavam ensinando a mensagem dele. Eles falaram, olha, parece com esse homem Cristo. Então quando você diz, e a nossa batalha hoje é pelo problema etimológico das coisas, então quando você diz que é cristão, automaticamente você reduz completamente o significado da coisa, ou melhor, você concentra o significado em quem Jesus é. Então, para ser chamado de cristão, ou para alguém ser cristão, essa pessoa precisa necessariamente ter características de Cristo. Então, se você tem características de Cristo, por exemplo, se você diz ser cristão, mas você adora imagens, por exemplo, Jesus não tinha essa característica. Jesus Cristo não venerava imagem alguma. Jesus o Cristo não dava apreço a pessoas de maneira a criar culto a elas. Ninguém, jamais. Então, se você se diz cristão e venera imagens, você subverte o significado da palavra cristão. Então, nesse caso, a utilização da palavra perdeu o significado. E por perder o significado, cristão pode ser quem quer que seja. Qualquer pessoa, sendo da maneira que for. Veja bem, existe hoje essa ideia de uma pessoa, um homem, aí ele acha que é uma mulher e diz que é uma mulher, né? E como que a sociedade deve se comportar? Aí as leis estão tentando trabalhar para obrigar a sociedade em volta dele a tratá-lo como uma mulher se ele diz que é uma mulher, né? Se uma mulher diz que é um homem, por mais que ela não seja o que não é, a sociedade em volta
E as leis estão tentando obrigar, né, a sociedade em volta a tratar aquela mulher como o que ela diz que é um homem. Certo? Então, o que acontece? O que acontece é que a palavra homem e mulher perderam o seu significado. Não perderam, na verdade, o significado está sendo subvertido. Então, a pessoa diz que é cristã, mas ela se comporta como ímpio, anda como ímpio, fala como ímpio, trabalha como ímpio, age como ímpio e diz que é cristã. Mas por quê? A palavra perdeu o significado. Qualquer um pode ser. Então, se você tem uma palavra como essa, cristão, ela tem um significado intrínseco dela, não é um significado alienígena. O que seria um significado alienígena? Essa palavra, isso é da teologia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É um significado que vem externo, tá? Uma coisa externa aplica significado àquela coisa, não. A palavra cristão, por exemplo, como que é o que nós estamos iniciando trabalhando aqui, ela tem um significado interno. E esse significado interno dá significado a coisas que se parecem com ela. Ela é a palavra base. As outras coisas têm que se parecer com ela. E não ela tem que se encaixar na maneira de viver de outra pessoa. Então, eu não posso chamar de cristão uma pessoa que não se comporta como um cristão. Que não se parece, que não crê como um cristão. Ela não crê naquilo que Cristo cria. Ou naquilo que Cristo fez. Né? Então, como que eu posso chamá-la de cristão? Eu posso chamá-la de cristão como se ela fosse um transcristão. Né? Eu deveria ser só se eu fosse chamar assim. Então, no primeiro século, no primeiro, segundo e terceiro século, muitas pessoas escreveram algumas cartas a respeito desses homens que se chamavam cristãos. Então, Cornélio Tácito, senador e historiador romano, descreve os cristãos ali por volta do ano 1116. E ele está se referindo ao ano 64 depois de Cristo, que foi aonde se fulminou a perseguição cristã, né, de Nero. Então ele descreve os cristãos no contexto do incêndio de Roma sob Nero, né? E ele foca na percepção popular e na origem do grupo. Então o que ele escreveu? Um trecho do que ele escreveu foi: Nero culpou e submeteu às torturas mais refinadas aqueles que, detestados por suas abominações, o povo chama de cristãos. A superstição perniciosa, né? É assim que ele descreve o cristão, como uma superstição perniciosa, reprimida por algum tempo, rompeu novamente, não apenas na Judéia, o berço desse mal, mas até em Roma. Ou seja, como que ele descreve os cristãos? Ele diz: Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e submeteu eles às torturas mais elaboradas, as piores, ele chama de refinadas, né? Mas as torturas mais piores que algum ser humano pode pensar em fazer mal a outra pessoa, Nero fez isso com esses homens cristãos. Por quê? Porque esses homens cristãos, na visão de Tácito, eles seguiam uma superstição perniciosa, exitibialis superstitio, que é a palavra que ele usa. Uma superstição estabelecida, perniciosa, uma superstição que perverte. O que isso significa? Ele está notando que esse grupo, que é odiado por todas as ordens sociais agora, que foi chamado de mal, eles têm definido uma maneira de viver. Definido. E essa maneira de viver deles subverte as religiões que eles criam. Era o contrário. Não dá para não diferenciar. Eles são diferentes. Eles agem diferente, creem diferente. Eles são perniciosos, ou seja,
a palavra perniciosa significa alguém que continua, que de maneira exaustiva está, no caso aqui, crendo naquilo, seguindo aquilo, né? Pervertendo a maneira comum dos gregos, dos romanos crerem. Então, continuando, Plínio, em 112 depois de Cristo, era governador da Bitínia. Ele escreveu ao imperador Trajano, detalhando o que descobriu ao interrogar cristãos sob tortura. E o relato pagão é o relato mais comum de o que esses homens faziam. Qual que era a superstição perniciosa deles? Que eles não abandonavam, nunca. Então, esse Plínio torturou cristãos e interrogou eles para saber o que eles creem. E a carta que ele envia para Trajano, o trecho dela diz assim: eles afirmam que toda a sua culpa ou erro consistia nisso, que tinham o costume de se reunir num dia determinado, sabemos que dia que é, né? No domingo, antes do sol nascer, para cantar um hino a Cristo, como a um Deus. Eles se obrigam, por juramento, a não cometer nenhum crime, mas a não cometer crimes. Não cometer roubos, latrocínios ou adultérios. A não faltar com a promessa que eles fizeram e a não negar o depósito reclamado. É isso que eles creem. É assim que eles vivem a vida deles. E é por isso que estamos perseguindo. Porque todos que eu interroguei falam a mesma coisa, que o crime deles é reunir-se num dia determinado, no domingo, antes do sol nascer. Eles reuniam-se antes do sol nascer. Cantavam um hino a Cristo, como se fosse um Deus. Isso era horrível, né? Chamar Cristo de Deus. Depois, eles juravam, faziam alguns juramentos nesse culto que eles faziam, e esses juramentos eram não cometer nenhum crime, seja adultério, roubo, latrocínio, e não faltar com as promessas que eles faziam, cumprir as promessas que eles faziam. Ele relata que existia uma refeição comum chamada o ágape, que as pessoas chamavam de canibalismo, porque eles comiam e bebiam o sangue de um homem, né? Eles comiam a carne e bebiam o sangue de um homem, chamado Cristo, né? Só que ele disse que não era assim. Pelo que ele investigou, era uma comida inocente, comum, vinho e pão. Então, outro, um escritor que era satírico, né? Ou seja, ele fazia sátiras. Ele diz assim: os pobres infelizes convenceram-se de que serão imortais e viverão para sempre. Além disso, o seu primeiro legislador convenceu-os que todos eles são irmãos, uma vez que negaram os deuses gregos e adoram aquele sofista crucificado, e vivem sob suas leis, e desprezam os bens mundanos e consideram a propriedade deles comum uns com os outros. Mais uma acusação aí do mundo para o que era um cristão. O que era um cristão era isso. Era pessoas que se reuniam, pobres, infelizes, que diziam serem imortais, se diziam irmãos uns dos outros, seguiam o legislador crucificado, que era um sofista, ele, segundo a opinião dele, né? E desprezam os bens humanos. Outro, eles se reúnem em segredo para evitar a pena de morte que os ameaça. Vemos em casas particulares tecelões, sapateiros, lavadeiras, as pessoas mais ignorantes que não ousam dizer nada na presença de seus senhores, mas que ao encontrar crianças a sós e mulheres tão ignorantes quanto eles, lhe contam maravilhas. Maravilhas aqui no sentido de mentiras. Mais um, falando a respeito de quem é um cristão. Sua autodisciplina e seu autocontrole e seu rigor no jejum e na alimentação não são inferiores aos dos verdadeiros filósofos. Eles alcançaram um nível tal que não ficam atrás dos filósofos na busca pela justiça. E o último, para a gente encerrar, Pórfiro falando. Os cristãos abandonaram as instituições de seus antepassados. Eles introduziram uma forma de vida nova e estrangeira, alienígena, que é a palavra, né? E não compartilham nem o costume
nem os costumes dos judeus, nem os nossos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu acabei de ler aqui? Todos esses relatos de pessoas, não estou dizendo de cristãos, estou dizendo de pessoas que estavam no meio e estavam vendo as práticas desses homens e estavam escrevendo umas para as outras, relatando o que eles estavam percebendo. O que eles perceberam? Essas pessoas são diferentes. Elas vivem diferente, elas agem diferente, elas não são iguais. O que tem diferente nelas? Coisas que nós nem conseguimos descrever, finalmente falando. Eles se reúnem, eles adoram um Deus crucificado, um homem que eles chamam de Deus crucificado. Eles fazem promessas e planejam cumpri-las, juram obedecer às leis e não cometer nenhum crime. Eles abandonam instituições, eles têm autodisciplina, eles reúnem-se e se chamam de irmãos e se dizem imortais. Tudo isso causou nesses homens uma única resposta. A resposta é: esses homens são absolutamente diferentes. Homens e mulheres são absolutamente diferentes. E por isso Nero queimou eles. E por isso Trajano os torturou. E por isso vários imperadores durante 300 anos perseguiram, mataram e assassinaram esses homens e mulheres. Por quê? Esses homens e mulheres eram de fato diferentes. Eles não eram transcristãos. Não estava sendo atribuído a eles um nome cristão por causa de um título que eles quiseram ter. As pessoas de fora os chamavam de cristãos. E elas odiavam cristãos. Então o que isso tem a ver com o nosso texto e com aquilo que Abraão tem a nos dizer, é o chamado de Abraão? Primeiro versículo 9, diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Paulo colocou todo mundo num lugar comum. Todos os homens que estudavam as Escrituras naquele tempo, quer seja saduceu, quer seja os fariseus, quer seja os cristãos, né? Quer seja qualquer um que estudasse a Bíblia, qualquer judeu, filósofo, chegava a uma única conclusão quando estudava a história, claro, de Abraão, porque é o tema que Paulo está trabalhando. Paulo está trabalhando o tema de Abraão desde o início do capítulo 4. Desde o início do capítulo 4, ele está trabalhando o tema de Abraão, certo? Na sua carta. Então, no tema de Abraão, ele fala que todo mundo que lê chega à mesma conclusão. Qual conclusão? A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ou seja, Abraão creu e por isso foi justificado. Ponto final. Todo mundo que lê, quer judeu, quer cristão, quer ateu, quer filósofo, se interpretar a Bíblia de maneira que uma criança de 10 anos consegue interpretar quando aprende na escola a interpretação de texto, interpreta que Abraão creu e ele foi justificado porque acreditou, porque creu, certo? Enfim, isso é comum, simples. E Paulo está dizendo, já que essa é uma verdade fundamental, a bem-aventurança de ser justificado, essa bem-aventurança, né, ser justificado, ter a justiça de Deus, versículos 7 e 8, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, esse homem, essa bem-aventurança, nunca ter pecado imputado, ser perdoado completamente, essa bem-aventurança vem sobre quem é circunciso ou sobre quem não é? O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, se você interpretou o texto como todo mundo interpreta, você vai saber que bem-aventurado é aquele que é justificado. E Abraão foi justificado pela fé
e não pela circuncisão. É básico. Se você interpreta o texto direito. Então, a pergunta dele é uma pergunta que qualquer um pode responder. A circuncisão vem, a bem-aventurança, ser perdoado, ser considerado justo, vem sobre circuncisos ou sobre incircuncisos? Aí o judeu, claro, fala, só sobre circuncisos, é óbvio. Aí ele diz, mas então, aí você racha o texto que é a premissa principal que vocês acreditam, que Abraão teve a sua bem-aventurança imputada pela fé. Aí o versículo 10 ele continua a sua argumentação, né? Deixa eu me adiantar aqui então. Como, pois, versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída, imputada, né? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí essa pergunta é matadora, né? Então, se a fé foi atribuída, e a palavra imputada aqui, ela significa, é um termo legal, não legal, perdão, é um termo de contabilidade. Fala a respeito de contabilidade, dívida. Imputada é porque ele tinha uma dívida, então a dívida foi saldada. A fé saldou a dívida. A fé foi creditada. Ele tinha uma conta negativa e a fé foi depositada lá. A fé depositou a justiça. Tá? Então, a conta saiu do vermelho porque foi debitada, imputada, colocada, creditada, qualquer palavra que você possa utilizar no âmbito da contabilidade, porque Paulo usa termo jurídico e termo contábil para manter uma estrita lógica. Aqui Paulo ele quer manter uma lógica, que os judeus eles gostavam muito de lógica, né? E ele quer manter uma lógica absoluta, lógica prática, pragmática, absoluta. Então ele utiliza esses termos como justificação, todos esses termos aí, que são os termos bíblicos, é óbvio, né? Mas para manter uma lógica, para não romper com o padrão da lógica. Então agora ele utiliza um termo da contabilidade para dizer que a fé creditou a Abraão sua justiça. Ter fé creditou para ele a justiça. Agora ele tem crédito de justiça para sempre. Então ele pergunta se essa fé foi creditada ou foi atribuída quando ele estava circuncidado, depois que ele circuncidou, aí a fé trabalhou junto com a circuncisão, ou se a fé trabalhou sozinha quando ele era incircunciso. E ele responde, não no regime da circuncisão, mas sim quando incircunciso. Então, para que serve a circuncisão? O que ela é relevante? Alguém poderia dizer, ela é irrelevante. Ela é irrelevante. Circuncisão ou não circuncisão é a mesma coisa. É irrelevante. Não. Nós, no capítulo 11, no versículo 11, Paulo vai explicar que a circuncisão ela é relevante. Ela tem a sua relevância. Então, a investigação da jurisdição, no versículo 9, Paulo está indicando, está iniciando a pergunta, né, dizendo sobre a bem-aventurança, que a declaração de não culpado, né, ela está limitada à jurisdição da circuncisão. E perguntando, está limitada a isso ou a uma lei universal? E ele utiliza a premissa da fé, que foi creditada, né, na palavra que eu usei. Se a fé é o meio, o receptor precisa ser avaliado pelo seu ato de crer, e não pela etnia, ou por quem ele, da onde ele veio. Irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo, e aí é o ponto central do nosso sermão hoje. Se chamar de circunciso, ter a circuncisão, ter aquele selo que é um ato físico na carne, e não se comportar como tal, e não ter fé, a circuncisão fará um efeito? Ou seja, ser circuncidado fará um efeito? Né?
Então, continuando, a prova cronológica dessa causa é que Paulo está aplicando a realidade extrema dos fatos históricos. Abraão foi justificado em Gênesis 15. E a circuncisão só ocorre lá em Gênesis 17. Na verdade, o que acontece é que quando Abraão é chamado e justificado, passa-se 15 anos. A Bíblia, são 15 anos ou 14 anos depois é que Abraão é chamado a ser circuncidado. Ele passou 14 anos vivendo sua vida sem a necessidade desse status e dessa prática, né, desse ritual. Mas o status de justo já estava lá. Ele já era justo. E por necessidade lógica, ele foi considerado justo antes de obter o rito. Ou seja, o rito ele é relevante para a obtenção do status, né? A causa, que é a fé, produz o efeito da justiça, sem qualquer auxílio externo. Por isso que Deus espera 15 anos para poder ordenar a circuncisão. 15 anos. E o versículo 11, que é a reclassificação do título. Tá? Então, qual que é o chamado de Abraão? O irmão William leu o chamado de Abraão hoje, em Gênesis 12, que Deus diz assim para Abraão: um dia, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu a bênção. Seja você uma bênção. Ou você será a bênção onde quer que você esteja. A bênção emanará da sua pessoa. Eu não vou abençoar você simplesmente. Vou transformar você numa bênção ambulante. De tal forma que Abraão abençoa todo mundo que ele passa por. Todo mundo que ele toca, ele abençoa, de várias formas, bem como ele abençoa todo mundo que ele passa em volta, bem como ele abençoa a gente hoje. Você é filho da fé em Abraão. Filho de Abraão. Você descende de Abraão pela fé, não pela carne, né? Então ele é indiscutível que ele é a bênção em pessoa, Abraão, né? Então o versículo 11 fala assim: e recebeu o sinal, Abraão, né? E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, passou-se anos ele crendo. Então Deus, que havia preparado antes da fundação do mundo esse sinal, disse: agora depois de 15 anos crendo, eu vou te dar um sinal daquilo que você crê. Esse sinal será para você e para todas as gerações. E o que esse sinal consistia? Esse sinal consistia em a um homem de cada casa ser retirada a pele do prepúcio. O que isso significava? Significava que esses homens, diferentes de todos os outros, teriam uma marca cravada em sua pele, em sua carne, de que ele era parte da linhagem de Abraão no que tange a crer. Ou seja, esse símbolo, esse ritual, esse memorial, ele é, claro, irreversível. Ele era o ritual que significava que aquela pessoa participava com Abraão da fé que Abraão tinha, tá? Então o selo era feito ao 8º dia, e tem 2 palavras aqui, sinal e selo. E o selo, no 8º dia, confere não um valor ao documento, mas ele atesta o valor que está lá.
Tá? No caso do bebê, aí a pergunta é, se a fé, então, se a circuncisão é um selo, William, da fé, bebês não têm fé. Então por que circuncidar bebês ao 8º dia? O selo, ele não confere valor ao documento, né? Ele apenas atesta que o valor já está lá. Ou seja, no caso do bebê, o selo é colocado na promessa de que ele herdará a fé de Abraão. No adulto, confirma que a fé que ele demonstra. Então, quando se circuncidava ao 8º dia, nesse ritual, você é circuncidado pela categoria de que, como chamado de Abraão teve que primeiro obedecer para ser chamado. Ele teve que ser circuncidado primeiro para ser chamado. Ele teve que obedecer à lei, cumprir a lei. E aí, quando ele cumpriu a lei de maneira perfeita, Deus foi lá e o chamou? É óbvio que não, né? É óbvio que ele foi chamado e 15 anos depois que ele demonstrou a fé que lhe foi dada, é que ele recebeu o selo da circuncisão. Então, por que circuncidar os bebês? Exatamente pelo mesmo motivo. A fé, ela não é o que você produz. Você não produz fé. O selo é dado antes da fé produzida. Por quê? Porque é para mostrar para você que as crianças, e todas as crianças que estão aqui, por mais que você não perceba a fé delas ou não tenha compreensão da fé delas, a sua fé é como a delas. Você não produz. Ou você produziu sua fé? A ideia central é que não há fé produzida no homem. E se você não se tornar como uma criança, conforme Jesus disse, você não herdará o reino dos céus. O que é uma criança? Dependente. Ela depende da fé do pai. Ela depende do pai ensinar. Ela depende do pai para comer, vestir, dormir. Ela depende do pai para... Porque muita gente acredita que aquele texto estava falando a respeito de quê? Ah, não, ser como criança é ser inocente, porque as crianças são inocentes. Não, senhor. Esse texto está falando a respeito de dependência. Se você não se tornar como uma criança, dependendo de Deus para comer, dormir, vestir, trabalhar, ter força. Se você não disser todo dia de manhã que acordou, porque Deus te fez acordar, porque Deus te fez força, você não é como uma criança que acorda de manhã. Meus filhos, eles não estão preocupados se vai ter carne, comida, arroz, feijão, cama, roupa para eles lá em casa, né? Eles não estão preocupados com isso, porque eles não produzem essas coisas, né? Um bebê não está preocupado se a mamãe tem leite ou não. Ele está vivendo a vida. Na hora que ele tem leite, ele chora. Na hora que ele quer leite, perdão, né? Ele chora. E a mãe que se vira. Ele depende dela. Com Deus e o selo numa criança consiste na mesma ideia. Por que batizamos as nossas crianças? Por que circuncidavam as crianças? Porque a fé não é produzida por eles. Se eu acredito que a fé é produzida por mim, então eu vou esperar. Esperar ele ter idade, produzir fé, e aí eu batizo. Agora, quando eu tenho esperança que a fé vem de Deus, e Ele dá a fé, então eu ajo conforme aquilo que eu acredito. Eu tenho uma atitude que tem correspondência com aquilo que eu creio. Eu creio que o meu filho é um cristão. Eu creio que o meu filho conhecerá a verdade. Eu creio que os meus filhos terão fé. Então eu já o batizo como um selo dessa fé. Por quê? Para lembrar que eles não têm fé? Não. Para lembrar que eu talvez não entenda a fé que eles possuem, mas eu creio. E para lembrar também que a minha fé não foi vinda de mim. Abraão, o chamado de Abraão, consiste em dizer que Abraão não fez nada para obedecer, para receber aquele benefício. Ele dependeu de Deus, dependeu das mãos de Deus, como um bebê. Então lhe foi imputada justiça, lhe foi imputado crer, lhe foi imputado obedecer, lhe foi imputado amar, lhe foi imputado perseverar. Então Abraão pode ser chamado de cristão. Pode ser chamado de circunciso. Por quê? Porque foi lhe marcada a carne? Não, porque houve uma circuncisão, símbolo de algo que ele tinha no coração.
visível. O rito é um memorial de uma transação invisível. O resultado final é a expansão da família de Deus baseada no método da não biologia. O grupo A, incircuncisos que creem, seguindo Abraão, Gênesis 15. Os circuncisos conforme Abraão. E grupo B, incircuncisos conforme Abraão, Gênesis 15. Abraão não circuncidado, mas que creu. E grupo B, os circuncisos que creem, seguindo Abraão, 17. Né? Abraão é o pai de todos os que andam nas pisadas. Stoichonsim, que é a palavra. Nós usamos a palavra aqueles que creem, né? Mas lá está escrito aqueles que andam nos mesmos passos de Abraão. Ou seja, replicam um padrão de confiança absoluta na palavra de Deus. Abraão, de certa forma, muitas vezes não creu em Deus. Por exemplo, quando ele tomou Agar como esposa e teve um filho com ela, ele demonstrou não crer em Deus, né? Ele estava agindo como um adulto, não como uma criança. Por quê? Porque o adulto, ele vê as coisas que estão acontecendo, né? E ele fica preocupado. Meu Deus, e agora? O futuro é incerto, como eu vou sustentar minha família? Enfim, nós temos isso, né? Algo que faz a gente se mover, se movimentar, trabalhar, né? Mas quando nós estamos tratando dos cristãos verdadeiros, você não vê o futuro, você é como uma criança e se comporte como tal. Se comporte como tal. Não espere que as suas mãos vão resolver os seus problemas espirituais. Ore. Não tem coisa mais infantil, no termo de criança, né? Não tem categoria mais infantil do que orar. Orar não é fazer nada. Orar não é tomar uma atitude física. Orar é dobrar o joelho e falar, olha, Senhor, é isso e eu preciso disso. Espero no Senhor. Aguardo em Ti. Então, como cristão, suas atitudes sempre são atitudes iniciais de quem está aguardando, de quem soltou abriu as mãos e abriu mão de tomar uma posição e falou, olha, o que o Senhor enviar, é isso aí. Dependência. Ser cristão. Pisar nesses passos de confiança absoluta. Crendo em Deus, como Abraão creu. E versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, né? Como eu disse, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Aqui no final, a realidade é que a realidade do pecado de Abraão é o seguinte: o selo e a imputação é o coração do argumento paulino. A imputação é uma operação de transferência de valores em um tribunal divino. Já o selo é a palavra que define aquela imputação. É a condição real de quem está definido por aquela realidade. Ou seja, a realidade do pecado de Abraão, em sua natureza humana, herdou a imputação de Adão e possuía seus próprios pecados, né? Falta de confiança nos momentos de crise, como o próprio Adão, né? No registro contábil de Deus, Abraão possuía o débito impagável de Adão. Muita gente, durante muitos anos, quando eu comecei a ensinar e conversar com as pessoas a respeito do Evangelho, da Bíblia, eu tinha uma dúvida no que tange a isso. Como que pode ser que eu, Tiago, um ser completamente diferente de Adão, distante dele em centenas de anos, milhares de anos, né? Como pode eu, um ser que viveu milhares de anos depois dele, herdar o pecado dele e nascer em pecado? E Davi dizer, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, então desde o nascimento, desde aquela substância ainda informe, conforme ele diz, né, que estava no ventre da mãe, aquele bebê, ele
já tinha pecado e já descendia, ele já havia sido imputado o pecado de Adão nele. Como pode? E também outro texto que diz que os gêmeos, né? Que gêmeos? Jacó e Esaú não haviam praticado mal ou bem para que se pudesse ser chamados, né, de amados ou não, e Deus amou um e aborreceu de outro, certo? Então esse é o texto bíblico. Deus amou Jacó e odiou Esaú antes deles terem praticado qualquer coisa. Então eu fiquei pensando, como que pode um bebê ou eu ser imputado o pecado de Adão, um ser diferente de mim? Então essa pergunta me corroeu durante muito tempo, eu não sabia como explicar quando as pessoas perguntavam, até um dia que eu entendi o Evangelho. Quando você entende o Evangelho resolve todas essas questões. O Evangelho, uma das palavras que define ele, como eu disse, são várias coisas, é imputação. Imputação. Colocar sob o débito. Quer dizer, Adão pecou e eu recebi o pecado de Adão. Então, para que eu possa entender isso, eu tenho que entender o Evangelho. Por quê? A imputação da justiça de Abraão vem porque foi imputado o mal de Adão a ele. Então, Deus imputa justiça para cobrir o pecado de Adão, tá bom? E todas as relações que nós vamos ter com Deus a partir daí é imputação. Imputação de justiça através do método que Abraão usou de crer. Mas, finalmente, irmãos, imputação de castigo. De castigo. Por mais que eu tenha herdado os pecados de Adão, eu contribuí aos pecados de Adão com todos os meus pecados. Então, uma natureza pecaminosa herdei de Adão, mas eu contribuí para essa natureza pecaminosa não rejeitando ela e não agindo de maneira contrária a ela, ou seja, sendo forte, né? Sendo resiliente, não pecando, rejeitando o mal que estava dentro de mim, me comportando com estoicismo. O mal vem, eu sei que eu sou mal, então eu vou me comportar anti-mal. Não, eu comportei da maneira apropriada, né? Eu aceitei de maneira completa a imputação do pecado de Adão, deitei e rolei nela, amei o pecado, amei os desejos pecaminosos, amei a maldade, e no final das contas, eu devo a Deus pelo pecado de Adão, imputado a mim, e devo a Deus pelos meus pecados. Então, aonde eu vou me apoiar? Aonde me apoiar? Você se apoia na imputação também. Por quê? Quando Abraão creu na promessa, qual promessa? Que o Messias viria de sua descendência. Deus realizou um lançamento contábil. Deus pegou a fé, o que ele creu, e registrou na coluna de justiça. Nesse momento em diante, Abraão foi carimbado pelo selo da circuncisão, como prova de que ele era legalmente justo perante o Criador, embora ainda fosse um homem falível. Isso significa o quê? Um intercâmbio. É um mecanismo que Deus projetou para que o mundo funcionasse. A substituição vicária. Para que a justiça de Abraão pela fé e a nossa justiça pela fé fosse legítima, Deus não pode virar e dizer assim, olha, está perdoado, vai em paz, está tudo bem, está ok, eu vou apagar aqui com a minha borracha seus pecados. Não. Se há uma imputação real de Adão a mim, deve haver uma quitação real de dívida. No Calvário, então na cruz, Deus imputou o pecado de todo ser humano em Cristo. E Deus tratou Jesus como se ele tivesse cometido os meus pecados. O débito total de Abraão e de todos os crentes
que lançaram sua fé sobre a obra de Cristo, foi imputado a Cristo. Ou seja, todas as vezes que eu desconfiava desse texto e dizia, isso parece meio injusto, né? O pecado de Adão ser imputado a mim parece meio injusto, não parece? Todas as vezes que eu disse isso, eu estava pecando contra a imputação da minha justiça em Cristo. Por quê? O pecado de Adão foi imputado a mim, mas eu não vou receber a sentença de Adão. Eu não vou receber a sentença final. Por quê? Porque o pecado de Adão foi imputado a mim e eu deitei e rolei nesse pecado. Eu pratiquei todos os pecados possíveis que eu podia praticar, amei ele e odiei a Deus. Mas Cristo amou a Deus e odiou o pecado, e ainda assim, sob ele foi imputado o meu pecado. O meu. Como? Sendo que ele odiava o pecado. Eu amei o pecado que foi imputado a mim, eu amei a condição que me foi imputada. Eu tive prazer nos pecados que cometi durante a minha vida. Sou um pecador. Agora, Cristo não, ele odiava o pecado, mas ainda assim ele veio para receber Adão em si. Ele não foi excluído dessa imputação. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, legítima do débito, ou seja, aquilo que é legal, precisa ser pago. A conta é real, ele precisava pagá-la, então ele foi e recebeu em si o pecado sobre ele. E então foi imputado o meu pecado, que vem toda a carga de Adão, e jogado sobre ele, e ele foi lá e pagou a dívida. E o que acontece comigo? Eu fico limpo como uma folha branca de papel? Não! Porque se eu estou falido, se eu falir espiritualmente, e Deus vai e me perdoa, não é uma folha branca. Porque se fosse uma folha branca, ou se eu tivesse agora, Deus me perdoou, e agora perdoado, eu estou livre para andar pelo mundo. E Deus disse, olha, eu perdoei, hein? Não vai pecar de novo, hein? A partir desse momento para frente é com você. Está nas suas mãos. Se fosse assim, daqui a uma semana, como vocês acham que a minha conta estaria? Deus, Jesus não morreu recebendo simplesmente o pecado em si e sendo imputado nele o meu pecado, ele pagando pelo meu pecado, e agora eu sou uma folha branca. Posso agir. A conta foi debitada, agora eu posso fazer novas contas. Não. A imputação. No Calvário, Deus tratou Jesus como se ele tivesse cometido os nossos pecados. O débito total de Abraão e de todos os crentes foi nele. Mas na justificação, em troca disso, sem eu pagar nada, foi imputada a justiça dele em mim. Sem eu pagar nada. Eu só criei. E aí o que aconteceu? Toda a obediência que Jesus teve a Deus, inclusive ir para a cruz, ele obedeceu. Toda a vida de Jesus perfeita, cada ato que ele fez de bondade perfeita, cada amor que ele teve por cada cristão, cada oração que ele fez, cada vez que ele meditou na palavra de Deus, cada vez que ele olhou para Deus e amou a Deus durante toda a sua vida, cada ação de Jesus, o perfeito, foi imputado a mim. Ou seja, no lugar da imputação do pecado de Adão, o pecado de Adão meu foi imputado em Cristo e eu recebi de volta a imputação da justiça de Cristo. Para sempre. De tal modo que nós não somos mais como Adão no Éden. Não. Nós não vamos ser restaurados à figura de Adão no Éden, tá? Agora, para sempre nós vamos estar em Cristo e ser chamados não de criaturas de Deus, filhos de Deus, eternamente.
nós vamos estar no lugar onde contemplaremos a presença de Deus em Cristo. E Deus nos amará e nos ama com o mesmo amor que Ele ama o Filho dele. Não existe nada nesse mundo mais precioso do que isso. Não existe nada nesse mundo mais importante do que isso. A imputação da justiça. Então, o sinal externo só tem valor por causa do sinal interno. Então, um circunciso, uma pessoa circuncidada que não se comporta como tal, para Deus não é circunciso. É incircunciso. E uma pessoa que não é circuncidada, mas se comporta com fé tal de Abraão, é um circunciso. Nós não somos justos porque fizemos a circuncisão, porque temos o sinal, porque nascemos crentes, filho de crente, crentinho é, né? Nós não somos cristãos porque nascemos cristãos. Nós somos cristãos não porque temos um sinal externo, mas porque somos considerados justos no ato de soberania lógica, jurídica e contábil de Deus para nós, que decidiu que a fé no sacrifício substitutivo de Deus é o único documento aceito pelo próprio Deus. E Ele aceita realizar a transferência de crédito por conta de Cristo para nós. Ou seja, o sinal aponta para o selo. E o selo autentifica que nós recebemos a conta paga por Cristo. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para nós, e o que o exemplo de Abraão e seu chamado requer de nós, é que nos comportemos não como transcristãos, mas não adianta ser chamado de cristão. Não adianta que você tenha esse nome como se fosse uma armadura reluzente, mas por dentro tem um cavaleiro. Uma armadura representa a honra do cavaleiro, não é? A armadura do cavaleiro representa o quê? A honra, o dever. Então, quando o cavaleiro, na época medieval, vestia uma armadura, e você viu um cavaleiro passando pela rua, você falava, é um cavaleiro, ele é honrado, ele tem um senso de dever, justiça, ele protege, mas por dentro você é um covarde, injusto. Por debaixo da armadura ser o quê? Um desonroso. Não adianta ter a armadura. Você tem que se comportar internamente como alguém que merece a armadura. Então, 3 aplicações. A primeira, para as crianças. Crianças, vocês precisam ter fé. E o que significa isso? Vocês precisam crer em Deus. E como fazer isso como crianças? Como crianças, vocês vão fazer conforme eu disse. Vocês vão crer assim como vocês creem que o papai e a mamãe vai dar comida a vocês. Como o papai e a mamãe vai dar comida, alimento, né? Roupa, teto. Assim como vocês não estão preocupados se vai faltar isso ou não, não se preocupem se Deus amará vocês ou não. Creiam que Ele ama você. Creia no sacrifício de Cristo. Creia nisso com todo o coração. E aguarde aquele dia que vocês verão a Deus. Crianças, adultos, sejam como as crianças. Comportem-se exatamente assim. Assim como vocês, quando crianças não tinham preocupações nesses sentidos, vocês precisam crer em Deus não se preocupando, mas com confiança de que a justiça dele foi aplicada a vocês. Confiança é fé, né? E a última aplicação é: não seja um transcristão. Você deve, finalmente, se comportar de acordo com o evangelho que você recebeu, de acordo com a vida que você recebeu em Cristo. Vamos ficar de pé, nós encerrarmos. Abraão creu antes
de ser circuncidado. E depois ele foi chamado de pai da fé e não da circuncisão. E nós temos que ser filhos dele pela fé. Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse momento no qual podemos meditar na tua palavra. E imploramos ao Senhor que o teu cuidado e o teu amor para conosco gere em nós amor para contigo, Pai. Porque tudo que eu disse aqui hoje tem a ver com a forma que vamos receber a mensagem e no final tem a ver com como nós respondemos ao Evangelho que nos foi dado. Nós nos chamamos de cristãos, conforme os judeus se chamavam de circuncisos naquela época. E nos chamamos de cristãos, mas não temos uma atitude coerente. Oh Deus, isso é porque, de fato, a fé em Cristo, que transforma a gente em cristãos, que é a fé correta, a fé dentro do termo cristão, que tem o seu significado estabelecido, essa fé, ela não está funcionando corretamente na nossa mente. Então, quando ela funcionar corretamente, nós imploramos o seu Senhor, vamos nos comportar de maneira cristã. E isso eu imploro a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.